és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca mais poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 21º domingo do tempo comum, tempo ordinário da nossa igreja, onde nós vamos percebendo a cada domingo e assim vendo a vida pública de Jesus, o seu ministério. E hoje a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías nos fala que o poder não está em evidência ou ocupar grandes cargos, mas estar em ser humilde, se reconhecer necessitado da graça de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. E quem se coloca assim, como nós ouvimos, recebe a chave da casa de Davi. E isso deve ser constante na nossa vida de fé. Nós precisamos sempre buscar desaparecer para que Cristo apareça. Como São João Batista dizia, que ele cresça e eu diminua. É assim que deve ser cada um de nós. Deixar que Cristo cresça, que ele seja o centro da nossa vida, da nossa existência, para que assim possamos diminuir, ser humildes. E essa humildade, como nós sabemos, a palavra humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra. Nós viemos da terra do barro, como nós ouvimos lá no livro do Gênesis.
E nós precisamos sempre buscar, relembrar, perceber que nós somos instrumentos da graça de Deus, da sua ação. Como assim Ele nos faz a cada dia ir percebendo que nós somos esse instrumento, nós somos canais de sua graça. E depois a segunda leitura, Paulo, se dirigindo à comunidade de Romanos, nos indica que precisamos sempre estar apoiados em Jesus. Precisamos sempre mais colocar toda a nossa esperança no Senhor. E essa esperança, ela está no modo como nós acolhemos Jesus em nós, como nós estamos acolhendo a sua palavra, como estamos nos colocando diante da Eucaristia, que é fonte e ápice da nossa fé, como estamos nos colocando diante daquilo que o Senhor nos diz, daquilo que Ele tem falado sempre a nós, mas que muitas vezes estamos cegos ainda, não conseguimos ainda perceber que nós precisamos de fato mudar as nossas atitudes, as nossas condutas, porque assim nós vamos sempre caminhar no mesmo lugar, ficaremos sempre paralisados, estagnados, se nós não depositar, não colocar de fato toda a nossa confiança, essa esperança que Deus cumula dentro do nosso coração. Essa esperança brota e nasce do mais profundo do nosso coração. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, seja no sacrário, seja na Eucaristia, no momento em que recebemos, Ele está presente em nós, habita em nosso coração. Ali Ele faz morada. É o Verbo que se fez carne e faz morada, faz a sua casa entre nós. E Ele permanece junto a nós, em nosso coração. Então Paulo nos indica e nos orienta como nós cristãos precisamos proceder, buscar sempre ter em mente tudo aquilo que ainda precisamos trilhar, ainda precisamos buscar. O que ainda falta para que nós possamos ter esta verdadeira esperança, essa confiança em Jesus, de que somente Ele é que vai nos consolar, é que vai nos conceder as graças e as condições que são necessárias. Depois o Evangelho de São Mateus, onde Jesus, que está com seus discípulos, pergunta a eles, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem ser eu? E essa pergunta que Jesus faz é justamente para que eles possam reconhecê-lo como verdadeiro Filho de Deus, e não apenas com uma concepção racional ou respostas que muitas vezes nós sabemos já, que desde a catequese aprendemos, desde os ensinamentos do magistério da nossa igreja, da Sagrada Escritura, da tradição, que nós temos este conhecimento que é necessário e precisamos ter todo esse conhecimento. Mas essa pergunta que Jesus faz aos discípulos e ao povo também, é para que eles possam deixar de lado aquelas respostas que muitas vezes eles poderiam falar e que não responderiam o que Jesus pedia para
cada um deles. E depois ele pergunta diretamente para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta também serve para nós. Quem é Jesus para nós? Nós temos buscado responder, e essa resposta não é só uma vez na vida, mas é todos os dias que nós devemos responder: quem é Jesus para mim? Como dizia o Papa Bento XVI, nós devemos ter um entendimento, uma compreensão que Jesus é uma pessoa. Não é uma idealização, não é uma ideia simplesmente, mas Jesus é uma pessoa que se faz presente na sua palavra, que daqui a pouco se fará presente também nas espécies do pão e do vinho, corpo e sangue, alma e divindade. É ter esta consciência que Jesus é uma pessoa do qual nós precisamos sempre estabelecer uma amizade, uma intimidade com Ele, porque só assim, aos poucos, nós vamos conseguindo responder esta pergunta, que não foi só direcionada aos discípulos e ao povo naquela época, mas trazendo para os nossos dias atuais, para a nossa realidade. E vós, quem dizeis que eu sou? E o mundo coloca várias concepções de Jesus, como aquele que é o que veio somente para salvar o mundo. Claro, Jesus veio para cumprir a missão que o Pai lhe tinha confiado, de salvar o mundo para a remissão dos nossos pecados. Mas Jesus também veio instaurar o reino de Deus. A sua vinda é também essa instauração do reino de Deus. E tudo aquilo que Jesus realizou, dos sinais, dos seus milagres, do seu anúncio, da sua palavra, do seu testemunho, vai muito mais além. Então, é isso que a liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos chama a que nós possamos, de fato, compreender essa pergunta e dar uma resposta. Uma resposta do qual, até o fim da minha vida, eu vou ter que responder. Eu vou ter que procurar entender quem é Jesus para mim. E cada um de nós aqui já teve ou terá ainda um encontro pessoal com Jesus. De alguma forma, nós teremos este encontro, ou já tivemos este encontro pessoal com Ele. Mas não é só isso. É preciso reavivar, renovar este encontro em nós. Esta chama da fé, esta chama do qual Ele nos atraiu, nos chamou para vivermos e assim correspondermos de uma maneira do qual nós possamos cada dia dizer como Pedro disse, que resume toda a cristologia, que é: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum homem que te disse isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, nos colocando diante de Deus, no silêncio do nosso coração, nós conseguiremos refletir e assim buscarmos responder esta pergunta que Jesus fez ao povo e aos seus discípulos: quem é Jesus para mim? Quem é este homem do qual veio a este mundo? O que ele mostrou para nós, demonstrou através da sua entrega, da sua paixão, da sua morte e depois ressurreição.
E é isso que vai aos poucos fazendo com que tenhamos uma compreensão e podemos professar como Pedro professou. E dali em diante Jesus confia a ele que ele será essa pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei. Ou a gente também pode entender como edificarei a minha igreja. E é isso que Pedro iniciou. E hoje, na pessoa do Papa Leão XIV, que é o sucessor de Pedro, ele continua ainda a construir, a edificar a nossa igreja. E que nós também, como povo de Deus, que fazemos parte deste corpo, nós possamos também contribuir para a edificação da nossa igreja. Muitas vezes a gente acha que nós não temos a nossa parte, a nossa contribuição dentro da igreja, que não é só simplesmente a participação nas pastorais, movimentos, que é fundamental para que tenhamos um engajamento e assim cresçamos ainda mais no amor a Cristo e também na nossa fé. Mas precisamos buscar sempre, com a nossa vida, com o nosso testemunho, edificar a nossa igreja. Cada um tem um dom, um carisma particular. E esses dons, estes carismas vão completando a nossa igreja. Vai fazendo com que a nossa igreja se torne mais viva, possa ainda mais crescer nesta comunhão, nessa unidade. E isso depende de vocês, queridos irmãos e irmãs. Claro que também de um modo ainda mais maior para nós, como pastores, como sacerdotes, o bispo, o papa, mas vocês também têm essa participação, essa atuação dentro da nossa igreja. Então que vocês possam reconhecer esta atuação, essa participação e esta contribuição dentro da igreja, porque como batizados devem sempre renovar também esta vocação de quando nós fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus, nós já fazemos parte da igreja deste corpo. E nós precisamos fazer com que este corpo permaneça sempre presente, completo. Porque se um membro sai deste corpo, os outros membros não irão conseguir corresponder, porque aquele membro saiu. Então, é preciso fazer parte, é preciso contribuir, para que assim a nossa igreja possa ser cada vez mais sinal de esperança no nosso mundo em que vivemos. Em alguns instantes de silêncio, vamos refletir sobre a palavra que ouvimos e perguntar no nosso coração, no silêncio, quem é Jesus para mim? Eu tenho buscado dar essa resposta mediante a minha fé, aquilo em que eu acredito, em quem creio de fato. Tenho buscado corresponder, contribuir para com a minha igreja, para com a minha comunidade, a qual eu faço parte. Possamos refletir em alguns instantes de silêncio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.